Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula do Técnica Eletromecânica, módulo 4. Pessoal, seguindo aí a mesma linha de raciocínio das aulas anteriores, nós vamos falar sobre resistências e, claro, que as tensões envolvidas em elementos de máquinas. Da mesma forma que falamos na primeira aula, né, desse tema sobre resistência, classes de resistências de elementos de máquina, em especial os parafusos, porcas, enfim. Depois passamos para resistência de eixos, resistência de chavetas, resistência de rolamentos, né? Tudo isso de acordo com as normas e também com os próprios catálogos de fabricantes. E hoje é dia de falarmos sobre resistência de elementos de transmissão. E aí a gente vai começar com os elementos chamados de engrenagens. Vocês lembram muito bem que nós trabalhamos por um longo período no módulo passado, né, com elementos de máquina e, dentre os elementos de transmissão, nós temos as engrenagens. Falamos de várias características técnicas, né, principalmente as características dimensionais das engrenagens, né, módulo, diâmetro primitivo, diâmetro externo, enfim. Tínhamos lá a altura do dente, número de dentes, enfim. Né, tudo isso a gente já determinou, então a gente vai utilizar esses conceitos aí para essa aula, tá? Então, é bom a gente relembrar um pouquinho as coisas, tá? E aí eu já parto desse pressuposto que a gente já tem um conhecimento prévio, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, pessoal. E a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre resistência de engrenagens. Tudo isso, pessoal, pensando lá, claro, no projeto de algum equipamento, tá? Então, quando a gente vai dimensionar uma engrenagem para que ela seja instalada no equipamento, nós temos que levar em consideração os esforços que estão envolvidos nele. A gente já aprendeu como que são calculados esses esforços, né? Nós tínhamos tipos lá de esforços, né? As tensões geradas por esses esforços, e aí sim, a forma com que o material vai reagir em relação a isso, que vai depender das suas dimensões, né? A forma com que a força ou a tensão, no caso, está sendo aplicada, né? E também o material, tá bom? Então, vai depender do material, as dimensões e a forma e a intensidade com que essa tensão está sendo desenvolvida, tá? E lembrando que nós temos um outro fator, que é a fadiga, que ela interfere diretamente e acaba modificando também a dinâmica nessa análise aí da resistência dos materiais. Então, vamos lá, pessoal, nossa unidade curricular, projeto de inovação em eletromecânica. Hoje a aula equivalente é o dia 7 de julho, tá? Eu estou gravando essa aula e vou disponibilizar para vocês. Começando lá, pessoal, no projeto de engrenagens, nós vamos levar em consideração as tensões que estão envolvidas nela, é claro. E também, nos casos aí de falhas, a gente conseguir identificar que parte do projeto que possa estar subdimensionado ou mal calculado. Tá? Então, nós vamos falar sobre as falhas existentes nas engrenagens e a forma de evitar isso, que é realmente calculando, né, os esforços ali que ela vai estar sendo submetida, e tem algumas considerações, tá, pessoal, de projetos que são determinados por normas, tá? Principalmente a norma AGMA, que é o que a gente vai estar trabalhando hoje, em especial, tá bom? Então, aqui algumas considerações, pessoal, para engrenagens cilíndricas de dentes retos e helicoidais. Engrenagens de formatos aí mais especiais, elas acabam tendo cálculos e considerações um pouco mais específicos, tá bom? Mas aqui a gente vai falar dos tipos mais comuns. Então, engrenagens podem falhar basicamente por dois tipos de solicitação. Então, pessoal, sempre lembrar isso. Engrenagens, elas podem ter problemas por dois motivos. Por conta da solicitação que ocorre no contato devido à tensão normal. Então, existe uma tensão normal, que é uma tensão normal, pessoal, são aquelas forças de tensão, né, de tração, de compressão, tá? Então, essa tensão normal ocorre no contato. Que contato que é esse, pessoal? Onde que a engrenagem tem contato? Lembra? Contato dente com dente. É o contato de uma engrenagem com o dente da engrenagem adjacente, tá? Um outro tipo de solicitação, pessoal, que nós temos nas engrenagens, é aquela que ocorre no pé do dente devido à flexão causada pela carga transmitida. Ou seja, além do contato dente com dente, o que vai estar acontecendo? Eu tenho uma reação ali nas forças que estão envolvidas. Existe uma engrenagem motora,
né? E existe uma engrenagem movida, o fato é que uma vai estar acionando a outra, e os dentes que estão em contato, eles vão ter um esforço de flexão. Lembra de flexão, que é aquele esforço que tende a causar uma curvatura na peça. Quando esse dente é fletido, a tendência é que ele tenha, né, no caso extremo, uma falha no seu ponto crítico, que seria justamente a união ali do dente com a roda, né? Então, ali no pé do dente, nós teríamos essa possibilidade de ruptura, ou seja, poderia ter uma trinca, uma falha ali, uma quebra, tá bom? A fadiga no pé do dente, olha a fadiga aparecendo, né, pessoal? A fadiga no pé do dente causa a quebra do dente, o que não é comum em conjuntos de transmissão bem projetados, ou seja, desde que sejam seguidos aí as normas e calculadas as tensões envolvidas, aí vão ser selecionados materiais adequados e dimensões principalmente adequadas, além de determinação de velocidades, rotações adequadas, enfim, cargas e tudo mais. Geralmente a falha que ocorre primeiro é a por fadiga de contato, ou seja, a fadiga de contato é aquela que ocorre entre os dentes, onde tem aquele deslizamento, aquele contato entre os dentes. E ali a gente pode ter desgastes, pode ter problemas de... Como a gente já viu lá em Elementos de Máquinas também, a gente vai estar revendo algumas imagens hoje, tá, pessoal? Aquela falha de material, o próprio desgaste superficial, a degradação ali da superfície. Ela começa a se tornar rugosa, começa a ter falhas, buracos, furos, né? E aí, consequentemente, a geração de ruídos e também vai estar trabalhando com folga, o que não é adequado. E aí isso leva a uma cadeia de problemas aí até a falha geral do componente. Aqui, pessoal, representando esse tipo de falha no contato com os dentes e também aqui no pé do dente. Então, a imagem está um pouquinho confusa aqui, agora eu coloquei a resolução, ficou meio esquisita. Mas enfim, pessoal, imagine uma engrenagem aqui acima, parece uma zebra, né? A engrenagem zebrada aqui, pessoal. Então, ela tem aqui a região do pé do dente, que é onde existe a probabilidade de falha, ou seja, de quebra desse dente nessa região, porque ele está sendo fletido. Então, existe uma força, imagine uma força aqui desse dente da outra engrenagem atuando nesse dente da engrenagem, a tendência é que haja uma abertura aqui, ou seja, esse dente estaria sendo flexionado, fletido aqui para causando um esforço aqui no pé dele. Outro tipo de esforço é justamente aqui no ponto de contato entre os dentes, tá? Acho que vocês conseguem ver aqui o meu cursor do mouse. Então, o círculo vermelho acima seria a região em que eu tenho a probabilidade de falha pelo esforço de flexão. Então, essas linhas aqui, pessoal, são justamente as linhas de concentração de tensões, tá? Então, eu tenho uma concentração de tensão aqui localizada, da mesma forma que eu tenho aqui também, no círculo de baixo, por conta das tensões de contato nesse caso, que são aquelas tensões normais. O que eu estou tendo aqui, pessoal, em um dente e no outro? Eu estou tendo compressão, concordam? Então, basicamente, o que eu preciso analisar no momento de calcular, de dimensionar uma engrenagem, são esses dois tipos de esforços. É claro que a gente não está considerando aqui, pessoal, o contato lá da engrenagem com o próprio eixo, com a chaveta e tudo mais, mas isso a gente já viu. A gente separa, trata cada assunto de forma separada e depois a gente tende a juntar tudo isso no projeto, tá? Mas o fato é que aqui a gente está vendo a resistência especificamente da engrenagem. Então, nós temos tensões normais de compressão e nós temos tensões aqui advindas da flexão, tá bom? Como foi falado ali antes, a tendência é que ocorra primeiro sempre essa falha aqui pelas tensões normais aqui de contato, tá bom? Porque é uma área de grande solicitação, grande transmissão de força, né, de potência, consequentemente, e aí acaba existindo aqui problemas nessa região, tá? O mais clássico, claro, é o próprio desgaste do material. Aqui, pessoal, mais uma demonstração dos pontos de falha, tá? Esse tipo de imagem, ele faz uma colorimetria aí em relação aos pontos que têm maior solicitação, ou seja, mais tensão. Então, se a gente for observar, pessoal, que do azulzinho escuro aqui
passando por todas as cores até o vermelho, nós teríamos o vermelho seria o esforço de maior magnitude e o azul o de menor magnitude. Observem que os dentes que não estão sendo solicitados no momento, eles estão azul escuro, né? Então, observem que esse dente aqui que está sendo solicitado, ele sim já está numa outra coloração. E nos pontos em que a gente tem a tendência aqui numa concentração de tensões, né, por conta aqui da força de contato, ou aqui embaixo por conta dos esforços de flexão, nós já temos colorações aqui de uma tensão mais avançada, tá? Então, nessa escala aqui, pessoal, que foi montada, nós temos efetivamente aqui um esforço que, inclusive, está numa região maior aqui, né? Então, isso pode explicar também o porquê que os esforços aqui eles acabam sendo mais danosos, né, a curto prazo, em relação aos que atuam nesse ponto aqui de baixo, que é o pé do dente. Então, fato é que nós temos aqui uma forma, né, gráfica ou ilustrativa de como identificar os pontos aí que nós temos essas solicitações, esses esforços. Então, a parte que tende ao vermelho mostra as maiores tensões em magnitude, segundo o critério de von Mises, tá? E a parte em azul as menores. Esse modelo corresponde exatamente ao resultado obtido por outras técnicas, como a fotoelasticidade, e mostra as tensões que levam às falhas citadas, tá? Que seria a falha lá por flexão ou por contato. Aqui, pessoal, mostrando o primeiro tipo, né, falando aqui primeiro sobre as falhas no pé do dente. Então, basicamente, o que acontece é o que está determinado aqui. Muito dificilmente, pessoal, é uma falha catastrófica, tá? Então, geralmente as falhas são por fadiga, exatamente. Então, o dente vai sendo solicitado. Então, quais eram lá os conceitos de fadiga? Então, eu tenho um movimento cíclico. Será que na engrenagem é cíclico, pessoal? Claro que é. Então, eu tenho o giro da engrenagem, eu estou carregando esse dente. No momento em que ele perde o contato com a engrenagem adjacente, ele está sendo descarregado. Carregado, descarregado, carregado, descarregado, sem considerar ainda, muitas vezes, engrenagens em que tem a possibilidade de funcionar nos dois sentidos. Então, muitas vezes ela está funcionando no sentido carregando, descarregando, descarregando, e muitas vezes ela pode trabalhar no outro sentido, né? E aí ela vai estar carregando e descarregando no sentido oposto, que traz também essa fadiga do material, que inicia sempre por uma trinca. Então, essa trinca começaria como está aqui embaixo, né, pessoal? Então, no pé do dente. E aí ela vai evoluindo até chegar um momento em que a espessura de material que eu tenho aqui, que seria o meu material para resistir a essa tensão, não é suficiente para poder suportar as cargas envolvidas, e aí eu tenho a falha por completo aqui, ou seja, eu tenho a eliminação praticamente de um dente, ou de parte dele, tá bom? Então, geralmente inicia por uma trinca no pé do dente, aí ela vai alastrando, avançando até chegar nesse estágio de arrancar um dente. Nem sempre, pessoal, essas trincas são visíveis, tá? Então, aí a gente volta lá para aqueles ensaios. Lembram lá dos ensaios, nós vimos no segundo módulo? Ensaio de líquidos penetrantes, ultrassom, nós tínhamos lá ensaios de verificação de metalografia, enfim, tudo para verificar, né, o que muitas vezes não é possível de identificar com o olho nu, tá bom? Radiografia, enfim, tudo isso a gente consegue ter como um auxílio aí na identificação desses problemas quando da manutenção de um sistema como esse. Aqui, as tensões de flexão sendo demonstradas aqui nos pés dos dentes, né? E o porquê da flexão. Então, nós temos, além da força normal aqui, essa própria força normal vai gerar, por conta da distância entre esse ponto de aplicação da força até o ponto de resistência aqui do dente, que seria o seu pé, nós temos essa força de flexão atuando. Tá? Aqui, pessoal, um segundo tipo seria exatamente as tensões de contato ali, que, como eu já comentei, seriam tensões de compressão. Então, é uma falha por desgaste superficial na face do dente. Então, cada dente está tendo o contato com o dente da outra engrenagem. E aí a gente tem problemas associados a isso. Então, basicamente, no projeto, o que eu vou pensar? Eu vou pensar em formas de compensar, ou, na verdade, me precaver desses dois tipos de solicitação que nós temos nessas
nesses dentes aí das engrenagens, tá bom? Então, as tensões de compressão vão estar agindo nesse ponto, aqui as concentrações, tá? E aí nós temos alguns efeitos nas engrenagens, né? Nós podemos ter esse contato de forma efetiva, gradual, e da forma como foi projetado, desde que tudo esteja montado adequadamente, nas dimensões adequadas, com folgas adequadas, né? Principalmente, lembram da distância entre centros, pessoal, que era muito importante também, para que nós pudéssemos coincidir o diâmetro primitivo das duas engrenagens. Caso isso esteja fora, eu posso ter uma abreviatura aí na vida útil da engrenagem, que é o que causaria, né, esses efeitos aqui superficiais, tá bom? Deixa eu só confirmar um negocinho. Ok. Então, eu teria a vida útil dela abreviada caso um desalinhamento, por exemplo, pudesse, né, interferir aqui na forma que esses dentes iriam entrar em contato. Então, se eu tenho, por exemplo, a largura do dente aqui, é importantíssimo para que eu tenha uma distribuição das tensões que estejam agindo nos dentes da engrenagem. Se eu tenho lá um desalinhamento, por exemplo, eu acabo tendo o ponto de contato muito localizado e não distribuído. Tá? Então, aqui já a demonstração de alguns problemas. Bom, a gente vai ver cada um deles. Aqui o que nós chamamos de pitching, que seria a remoção de material da superfície, tá bom? Então, muitas vezes a superfície ali ela tem tratamentos térmicos, né? Cementação, nitretação, enfim, que é para aumentar a dureza superficial do material. E aí, seja por problemas nesses processos, né? Por falhas nesses processos, por defeitos, inclusões, enfim, ou até mesmo pela dinâmica ali do funcionamento das engrenagens, a gente tem esse problema de remoção superficial aqui de material, tá? É o que nós chamamos de pitching. Aqui mais um exemplo de pitch, esse aqui é um dente reto, né, pessoal? Agora um dente helicoidal. Então, aqui no pitch eu fico com esses poros, eu fico com essa demonstração aqui de falta de material. Então, muitas vezes são próprios poros mesmo do material, na hora da fundição, na hora da fabricação, em que eu tenho aqui ou poros ou inclusões, e o desgaste aqui superficial, ele acaba revelando esses problemas, tá bom? A próxima figura mostra um caso de falha por fadiga de contato ainda no estágio inicial. Esses pequenos sulcos são formados na região próxima à linha primitiva do dente, que é definida pelo diâmetro primitivo. Então, esses sulcos aqui, pessoal, eles são formados justamente na parte aí justamente onde tem o contato, né? Que é aquele contato ali de compressão, tá? Entre um dente e outro. E aí surgem esses sulcos, que são basicamente desgastes que acontecem nessa região. Tá? É claro, pessoal, que esse desgaste é natural, a gente vai ter que definir aí a vida útil, geralmente é em ciclos, tá? A própria norma AGMA determina lá alguns ciclos, tá na casa aí de dezenas de milhões, tá? De ciclos, mas também uma lubrificação inadequada, um desalinhamento, uma montagem incorreta, tudo isso pode também reduzir a vida útil e gerar esses problemas aqui de forma antecipada, né? E aí surge nessa região porque a velocidade de deslizamento entre os dentes anula-se no ponto primitivo. Velocidade de deslizamento seria o seguinte, pessoal. Eu tenho lá um dente trabalhando em relação ao outro, está transmitindo potência, transmitindo a rotação de um para outro. Nesse ponto do diâmetro primitivo, é como se eu tivesse uma anulação das forças de deslizamento. É como se o dente que ele tem lá, aquele formato, né, arredondado ali no diâmetro primitivo, é como se ele tocasse outro dente e ele apenas rolasse. Né? Eu tenho ali um esforço de rolamento. É diferente do esforço que acontece na ponta do dente ou no mais próximo ao pé do dente, em que nós temos muitas vezes um esforço ali de deslizamento. Mas no diâmetro primitivo, basicamente, a gente estaria sem esse deslizamento, apenas um esforço de rolamento. Tá? A figura a seguir mostra ainda o mesmo tipo de falha após a progressão. Então, o que iniciou lá, pessoal, com apenas aquele sulco, né, aquela demonstração de um determinado desgaste ali no diâmetro primitivo, começa a evoluir para desgastes mais severos e que acabam removendo o material de forma mais abrupta. E o porquê que isso acontece? O dente perde aquele formato característico dele, ele acaba tendo
o amassamento do dente, o desgaste, a remoção gradual do material, até que existam folgas e uma interação diferenciada também entre os dentes, gerando um outro comportamento que vai levar mais rapidamente a essa degradação aí mais progressiva, tá? Nesse caso, a falha de fadiga por contato aumenta de tamanho e partes maiores são arrancadas da superfície. Aqui, como eu falei, pessoal, essa equivalência do contato ali do dente como se fosse um rolamento, exatamente. Então, se a gente for considerar aqui como se fosse um dente aqui em vermelho, outro dente em preto, eu teria um esforço aí, uma força de rolamento, tá? Então, não tem o deslizamento propriamente dito entre os dentes, tá bom? Claro, né, pessoal, desde que as folgas estejam corretas. Depois que houve um desgaste das engrenagens, eu posso ter aí um comportamento diferente do que foi projetado. Pensando agora no projeto, pessoal, o que eu tenho que levar em consideração, quais são os critérios, os parâmetros, né? E o que as normas nos dizem sobre o projeto de engrenagem. Então, é claro, pessoal, isso eu não fiquei colocando aqui, senão ficaria repetitivo. É claro que a gente vai levar em consideração todos aqueles fatores que a gente considerava antes, né? Diâmetro primitivo, número de dentes, o módulo, que é muito importante. Lembram lá que eu só posso engrenar uma engrenagem a outra, eu só posso ter a ligação entre elas se os módulos forem equivalentes, enfim. Tudo isso a gente vai estar levando em consideração, e mais o que a gente vai estar vendo agora, que é mais relacionado à resistência realmente do material e, propriamente dito, desse tipo de elemento de máquina. Tá? Então, decisões iniciais do projeto. Nós temos que levar em consideração o carregamento que eu vou ter nessa engrenagem, a velocidade, a confiabilidade, vida desejada e fator de sobrecarga. Fator de segurança. Quanto maior a incerteza do projeto, maior deve ser esse fator de segurança. Ou seja, o fator de segurança é uma margem que eu coloco, né, de segurança em relação aos cálculos que foram realizados. Então, se eu tenho uma margem de segurança, um fator de segurança elevado, quer dizer o quê? Que mesmo que esse equipamento trabalhe em condições fora do que ele foi projetado, ele ainda suportaria um determinado nível de tensões, de acordo com o meu fator de segurança. O fator de segurança também, ele acaba auxiliando, pessoal, no caso de um pequeno lapso ali no momento do cálculo, ou de alguma consideração que não era exata. Então, o fator de segurança acaba auxiliando a ter realmente aí se precaver de alguma falha que possa ocorrer por algum dado ali não tão seguro, tá? Então, como o próprio nome diz, o fator de segurança é para trazer aí uma segurança maior de que esse equipamento não vai falhar, né? Pelo menos que não vá falhar dentro dos parâmetros selecionados ali de trabalho que foram selecionados para ele ou próximo disso, né? Sistema de dentes, ângulo de pressão e ângulo de hélice, tá? São fatores também que são levados em consideração. Relação de transmissão, claro, né, pessoal? E número de dentes da coroa e do pinhão. Isso tudo a gente já fez, já calculou, isso a gente já está careca de saber. As variáveis do projeto, a qualidade, o módulo, né? Como eu falei, o módulo é muito, muito importante. A largura da face do dente, tá, pessoal? Seria a espessura da engrenagem. Então, a gente até usava a palavra B, né? A letra B, aliás, que era a largura da própria engrenagem, que é a largura da face do dente, tá? Isso quando são dentes retos, e quando são dentes helicoidais, né, a gente tem que realmente fazer a medida do dente. Material do pinhão, dureza do núcleo superficial, e material da coroa, que é a dureza do núcleo superficial, que seriam os elementos que estariam trabalhando entre eles. Então aqui, pessoal, nós vamos considerar como pinhão e coroa, tá bom? Então, pinhão e coroa por conta de um sendo o acionador e outro sendo o acionado, ou o motor e o movido. Sugestão de procedimento de cálculo. Primeiro, escolher o módulo. Informação básica e primária, tá, pessoal? Escolher o módulo das engrenagens que eu vou estar trabalhando. Examinar as implicações na largura da face, nos diâmetros primitivos, nas propriedades dos materiais. E se não for factível, tem que alterar o valor, tá? Alterar o valor desse módulo. Então, se eu selecionei esse módulo para um determinado sistema
e eu verifiquei que isso vai acabar, muitas vezes, necessitando de uma largura da engrenagem muito grande, diâmetros primitivos muito grandes ou muito pequenos para a aplicabilidade que eu vou estar fazendo, aí eu posso alterar o valor desse módulo, tá? Tudo, pessoal, na engenharia, na área técnica, nós temos que verificar não somente a funcionalidade, mas como também os aspectos econômicos, né? Também de conforto, enfim. E, claro, de custos. Então, nós temos que verificar todos os fatores. E aí, adaptando o projeto conforme a necessidade. Escolha do material do pinhão, definindo as durezas do núcleo da superfície. E escolher também para a coroa, tá? Então, escolher para os dois. E, último aqui, repita os passos anteriores até que as variáveis de projetos não se... Aqui falhou. Eu não lembro o que está escrito ali. Não se alterem mais. Ou seja, quando eu realmente definir qual que é o módulo e conseguir, através do módulo, determinar todos esses outros fatores, aí sim eu estaria garantindo, através desses 5 passos, que eu teria um sistema aí que estivesse realmente confiável e de acordo com o que eu desejo. Tá? Critério de flexão do pinhão. Selecione o valor inicial de flexão, tá? De força, aliás. Encontre as tensões limites, encontre o material e as durezas necessárias para atender as tensões limites, ajuste o valor da largura da face, caso necessário, e verifique o coeficiente de segurança. E aí a gente faz a mesma coisa para a coroa. Encontrar as tensões limites, ou seja, pessoal, o que seria encontrar as tensões limites? Verificar lá as tensões de contato, isso vai depender do quê? Da força que está atuando, e tudo mais, eu vou definir aquele contato e vou saber quais são as forças de compressão que estão agindo ali e relacionar com o material, com a largura do dente e tudo mais, qual que vai ser a resistência para isso. Da mesma forma que eu vou calcular, através dessa força que está atuando, qual que seria a flexão no pé do dente, de acordo com as dimensões do pé do dente e também levando em consideração aí os critérios de fadiga. Tá? E aí eu encontraria as tensões limites e a resistência equivalente que eu deveria ter para o material, né? E nós temos também algumas outras considerações que a gente vai ver nessa aula ainda, para poder amarrar todas essas valores de tensões limite com as características das engrenagens. Encontrar o material e as durezas necessárias para atender as tensões limites, ajuste o valor da largura da face, caso necessário, e verificar o coeficiente de segurança para essa coroa. Critério de desgaste. Encontre as tensões limites, encontre o material e as durezas necessárias para atender as tensões limites, ajuste o valor da largura da face, caso necessário, e verifique o coeficiente de segurança. Mesma coisa. O método AGMA, pessoal, ou AGMA, é uma metodologia de projeto de engrenagens pela Associação dos Fabricantes de Engrenagens dos Estados Unidos. Tá? Então, esse AGMA é uma sigla para essa associação, em que ela definiu quais são os critérios que deverão ser utilizados, né, os parâmetros que deverão ser utilizados, os cálculos, as formulações, as formas, para poder calcular, né, e dimensionar engrenagens. Esse dimensionamento, pessoal, claro que ele vai levar essas duas tensões que nós temos ali atuantes para os cálculos. Então, tensão de contato, que é o que vai gerar desgaste, e tensões de flexão, que é o que tende a causar aquela falha no pé do dente. Tá? Então, a gente sempre vai lembrar disso. Falou em engrenagem, nós vamos lembrar desses dois tipos de esforço. Tá? A tensão de contato, que é aquela compressão, que vai gerar principalmente desgaste, e as tensões de flexão. Esse método, pessoal, ele incorpora uma série de fatores modificadores para levar em conta diversas situações. Então, ele analisa não somente como a gente fazia até então, né, pessoal? A gente avaliava qual que era a resistência de cada material, e aí a gente aplicava lá para parafusos, para eixos, para chavetas, enfim. Aqui já tem algumas outras situações envolvidas, como temperatura, folgas, diâmetros, velocidades, né, que seria a rotação das próprias engrenagens e tudo mais. Então, tudo isso vai ser levado em consideração, tá bom? Para poder
definir quais são os materiais adequados e as resistências necessárias para suportar tudo isso. E lembrando sempre da tal da fadiga. Então, a fadiga é o que traz aí um calcanhar de Aquiles aí para todos os materiais, né? E a longo prazo, médio a longo prazo, nós teríamos problemas aí relacionados a ela. Então, fornece muito dos detalhes em tabelas e figuras. Esse método, pessoal, ele traz várias tabelas, vários gráficos também, que nos trazem os valores desses coeficientes. O que seriam coeficientes? São valores que a gente determina de acordo com cada condição de trabalho para colocar numa fórmula e definir qual que seria a resistência necessária. Tá? Aqui, por exemplo, alguns exemplos, ó, falando aqui de desgastes, né? Aqui o cálculo do diâmetro primitivo, a velocidade, enfim, né? E nós temos algumas formulações levando em conta alguns coeficientes que a gente vai estar olhando, tá? Então, gravem, ó, coeficiente C, coeficiente Z, coeficiente S, K, né? Tem o KG, KF, enfim. Tudo isso são coeficientes que vão ser inseridos nessas formulações para descobrir quais são as tensões. Ó, o sigma aqui, ó. Resistência, de endurance, de contato, tem a relação ao desgaste, em relação à flexão. Então, tudo isso a gente vai estar utilizando para fazer esses cálculos aqui de resistência, né? De acordo com essas, claro, as condições de trabalho, que eu vou relacionar com esses coeficientes que vão estar tabelados ou em gráficos, e aí sim a gente consegue fazer a formulação. Então, desde que eu conheça as forças atuantes, conheço as características das engrenagens, e conheço também a forma, os parâmetros de trabalho que ela vai ter, né, depois de produzida, eu consigo relacionar tudo isso e calcular as tensões suficientes ali para resistir, e aí eu selecionaria qual o material e também quais os processos, né, de endurecimento desse material, se necessário, né, tratamentos térmicos, por exemplo, que eu selecionaria para poder alcançar essa resistência necessária. Considerando também lá a questão do fator de segurança. Aqui, tensões de flexão, pessoal, pensando nas tensões de flexão. Então, eu teria, para a unidade do sistema internacional, até deixei em vermelho aqui, nós teríamos aqui o coeficiente W, a gente procuraria, pessoal, ó, W elevado a T, se for em Newton aqui, ó, vai estar sistema internacional. Se for em Libra, força, sistema americano, tá? Então, força tangencial transmitida, ou seja, eu estaria multiplicando a força tangencial transmitida por K0 aqui, fator de sobrecarga, KV, fator dinâmico, KS, fator de tamanho, 1 sobre BM, vamos lá, largura da face mais estreita, KH, KB, então tudo isso são fatores, ó, fator de distribuição de carga, tudo isso são fatores que são relacionados aí nessas fórmulas para poder desenvolver as tensões aí, descobrir as tensões envolvidas em uma engrenagem. Tá? Começando lá pelo K0, pessoal, que seria aquele fator de sobrecarga. Então, leve em conta a probabilidade de aumento da carga tangencial nominal devido a uma aplicação específica. O que seria sobrecarga, pessoal? São aqueles momentos em que essa engrenagem vai trabalhar acima do que ela tem ali de esforços nominais. Ou seja, eu posso ter, como aqui embaixo já tem a tabelinha, né? Então, olha a tabela da AGMA aqui, pessoal, mostrando os tipos de sobrecarga que eu posso ter. Choques são os principais. Então, está trabalhando lá de forma constante, contínua, com cargas nominais, muitas vezes eu posso ter choques. Isso pensando na indústria, pessoal, isso é muito comum. Pode ser um choque lá no início, quando o equipamento está sendo ainda partido, está sendo dada a partida no equipamento, que ele pode ter esforços adicionais, né? Eu posso ter excesso de carga no equipamento, eu posso ter momentos em que, vamos imaginar que seja um redutor de velocidade lá de uma esteira, por exemplo. Dou sempre esse exemplo de esteira, né, pessoal? Mas uma esteira está rodando em vazio, de repente ela é carregada com produtos, né? Eu estou andando lá com a minha motocicleta ou com o meu carro, em determinado momento eu tenho uma perda de contato com o solo, seguida, né, de um contato abrupto com o solo, ou seja, eu vou ter sobrecargas ali no meu sistema de engrenagem. Essas sobrecargas, elas são
né, esse fator K0, que é o que indica a sobrecarga, ele vai depender da fonte de potência, tá? E do tipo de choque que foi aplicado. Então, se eu tenho uma fonte de potência uniforme, e eu também estou trabalhando de forma uniforme com isso, eu teria o fator K igual a 1. Quando eu multiplico por 1 alguma coisa, pessoal, sempre falo isso, né? Desde as nossas aulinhas de matemática do primeiro módulo. Se eu multiplicar por 1 aqui todo o resto, o que eu vou ter? Eu vou ter todo o resto. Ou seja, não vai influenciar em nada. Então, se está trabalhando uniforme, eu não tenho sobrecarga. Se a minha fonte de potência é uniforme, mas os choques que eu estou recebendo são moderados, eu multiplicaria lá por 1,25, ou seja, meu fator K0 seria 1,25. Choques intensos, 1,75. Qual que seria, então, o meu pior cenário? Uma fonte de potência com choques médios, tá? Por que eu não tenho choques elevados para a fonte de potência? Aí seria brincadeira também, seria sacanagem, né, pessoal? A minha fonte de potência tem que ser dimensionada para que seja o mais uniforme possível. Claro que nem sempre é possível, mas o limite aqui seriam choques médios. E se eu tenho choques médios na própria geração de potência e choques intensos no trabalho dela, ou seja, eu tenho 2,25 para o fator K0. Se o nominal seria 1, eu tenho 2,25. Eu tenho mais que o dobro aí, né, pessoal? Fator dinâmico, que é o KV. Esse fator dinâmico, pessoal, como o próprio nome diz, quando falamos em algo dinâmico, deixa eu abrir aqui com calor. Nós relacionamos sempre com um movimento, né? Então, ou seja, qual que é a dinâmica desse movimento das engrenagens? Isso vai levar em consideração, claro, a velocidade. Por isso o Vzinho ali, V de velocidade. Então, leve em conta o aumento da força com o aumento da velocidade dessas engrenagens. Ou seja, quanto maior a rotação, mais intenso vai ser esse esforço nela. Afetado pela qualidade de fabricação das engrenagens, um conjunto de números de qualidade, QV, define tolerâncias para engrenagens fabricadas para uma precisão especificada, ou seja, lembra lá que nos critérios de projeto nós tínhamos a qualidade, que é conhecida pela letra QV, ou seja, para que uma engrenagem esteja dentro dos padrões de qualidade, ela tem que estar dentro de uma faixa de tolerâncias. Lembram das tolerâncias dimensionais? Né? Aqui nós temos também. Então, essas tolerâncias, elas precisam estar atendidas para que essa engrenagem esteja dentro dos padrões de qualidade. Tá? E aí, claro que isso influencia no fator dinâmico. Números de qualidade de 3 a 7 incluem a maioria das engrenagens comerciais. Números de qualidade de 8 a 12 se referem a engrenagens de precisão. Isso nos diz o quê? Que quanto maior esse número de qualidade, mais precisa a engrenagem. Então, números baixos de Q, aquele QV, eu teria engrenagem imprecisa, engrenagem com tolerâncias dimensionais não atendidas. Tá? Ou eu tenho excesso de folga, ou eu tenho engripamento de dentes por folgas muito reduzidas. Tá? Isso me traria um número de Q muito baixo. Então, números ali até 12, pessoal, seriam engrenagens de precisão. Aqui, ó, nós podemos pegar aqui Q igual a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui o 12, pessoal, seria justamente um engrenamento muito preciso. Então, daqui para baixo, eu teria engrenamento muito preciso. Certo? Então, esse fator dinâmico, quanto maior ele for, observem que menor vai ser a minha qualidade. Viram? É inversamente proporcional. Quanto maior o meu fator dinâmico, menor vai ser o índice aqui de qualidade. Certo? Em relação aqui à rotação da engrenagem. Lembra que o fator dinâmico ele leva em consideração a velocidade? A velocidade de uma engrenagem seria a sua rotação. Quanto maior for a rotação, pessoal, observem aqui que, ó, por exemplo, se eu tenho uma engrenagem com a qualidade 5, eu teria aqui um limite de rotação relativamente baixo aqui para ele já ter um fator dinâmico muito elevado. Na engrenagem de precisão, pessoal, no engrenamento de precisão, pegando aqui ó, o QV igual a 12, nós teríamos
mesmo que para um engrenamento com altíssimas velocidades, nós teríamos o mesmo nível de fator dinâmico do que eu já teria aqui em torno de 2.000 rotações por minuto. Tá? Então, a precisão é tamanha que não interfere muito com o aumento de velocidade, com o aumento de rotação. Fator de tamanho leva em conta o efeito de tamanho na fadiga e não a uniformidade do material em peças maiores. Então, fator de tamanho, pessoal, ele vai levar em consideração o impacto da fadiga em relação às dimensões desse material. Então, a AGMA ela não estabelece fatores de tamanho, só tem a informação de que para engrenagens normais o KS seria 1, ou seja, não interferiria no cálculo lá, multiplicaria apenas por 1. Fator de distribuição de carga seria o KH, né, no sistema internacional. Leva em conta a distribuição não uniforme de carga em toda a linha de contato. Depende da montagem da largura da face. Atualmente é definido somente para a relação entre a largura do pinhão e o diâmetro primitivo. Tem que ser essa relação menor ou igual a 2, tá bom? Engrenagens montadas entre mancais, larguras de até 40 polegadas, contato em toda a largura do membro mais estreito. Ou seja, pessoal, se eu tenho um determinado dente ali que ele é mais estreito que o outro, eu preciso pelo menos garantir que eu tenha contato em toda a largura desse membro mais estreito, tá? Para pelo menos distribuir o esforço em toda a dimensão desse dente. Tensão de flexão admissível. Agora falamos de flexão aí, pessoal. Então, no sistema internacional, eu vou estar multiplicando aqui o ST pelo YN sobre SF, Yθ e YZ. Vamos ver o que é isso. O ST, aqui, ó, se for em Newton por milímetro quadrado, no sistema internacional, resistência à fadiga na flexão. Tá? Então, esse mesmo... Eu poderia fazer, pessoal, como a gente vinha fazendo, os cálculos das tensões em relação à flexão e depois fazer as tensões admissíveis para fadiga. Só que aqui está unificado numa fórmula só. Então, um cálculo só eu já consigo saber qual que é a tensão admissível para esse sistema. Tá? Fator de ciclagem para tensões de flexão é o YN aqui em cima. Tá? KT, aliás, o SF. SF não está aqui? Yθ, fator de temperatura, YZ, fator de confiabilidade. Fator de condição de superfície, leva em conta defeitos no acabamento superficial, nenhum valor atualmente dado pela AGMA. Para engrenagens comerciais normais, esse ZR, que é o fator de superfície, é igual a 1. Então, tensão de contato agora, pessoal. Então, eu teria lá resistência à fadiga na compressão, aqui não é mais flexão, porque não é mais no pé do dente, agora é no contato, que ali não do diâmetro primitivo do dente, que é aquela tensão majoritariamente de compressão, né, naquele momento que tem um rolamento ali do dente. Então, essa compressão seria SC, resistência à fadiga à compressão. O ZN, é o que a gente já tinha visto. O ZN, fator de ciclagem para tensões de contato. ZW, fator de razão de dureza. Aqui já começa a considerar a dureza do material, tá bom? Então, a dureza, ela impacta muito no dimensionamento dos materiais aí em relação às tensões normais, tá? Já na tensão de flexão, a dureza não tinha tanta influência assim, tá? Aqui as tensões, θ, temperatura e Z, confiabilidade. Aqui, pessoal, número de tensão de flexão admissível para aços endurecidos por completo. Então, essa tensão de flexão, ela vai depender da dureza do material, aqui está medido em Rockwell B, né? E eu somaria com um valor em PSI. Então, eu tenho aqui dividido em grades 1 e 2, tá? Aqui em relação à dureza Brinell, tá? Eu tenho aqui
e a escala de dureza em relação à resistência, né, até a resistência, a tensão admissível para flexão. Aqui da mesma forma, a tensão admissível de flexão, tá? Em relação aqui à dureza também, só que agora para aços endurecidos totalmente por nitretação. Aqui para engrenagens de aço nitretado, nós temos também alguns fatores. Então, tudo isso a gente vai estar considerando, pessoal, para jogar naquelas fórmulas e conseguir a resistência aí da engrenagem. Um segundo. Aqui, pessoal, é o que própria Agma traz como parâmetros, tá? Isso também os fabricantes vão trazer, mas o fato é que tudo vem dessa especificação aí por norma. Então, por exemplo, lembra que eu falei que dependeria do número de ciclos de carga aplicado? Por que eu tenho que saber o número de ciclos? Porque não basta eu saber os esforços, vou repetir, tá, pessoal? Não basta eu saber os esforços que eu tenho ali, compressão, flexão, a força que está atuando, calcular isso e definir qual que é o material e as dimensões da engrenagem. Eu preciso levar em consideração a fadiga. E a fadiga, ela ocorre hoje um determinado número de ciclos. Então, eu tenho uma vida à fadiga. Ou seja, qual que é a vida útil desse material, considerando a fadiga. E para que a gente saiba as durezas necessárias, as dimensões necessárias, a resistência do material que tem que ter para resistir à fadiga, essa norma AGMA, ela considera um número de 10 a 7 ciclos de carga aplicados de forma repetitiva. O que seria o 10 a 7, pessoal? Seriam 10 milhões de ciclos aí de carregamento e descarregamento desses dentes, né? Então, tudo isso para chegar nesses parâmetros aqui, que é o que a gente vai utilizar para seleção do material ou até mesmo para colocar naqueles cálculos lá, tá bom? Então, resistência à flexão correspondente a 10 a 7 ciclos de carga aplicados de forma repetitiva, com confiabilidade de 0,99 para engrenagem de aço, ou seja, confiabilidade bastante alta. Designação do material aqui, pessoal. Aço, tá? Considerando que ele é nitretado. Então, tem um tratamento térmico, tá? Endurecido por completo, endurecido com chama, por indução, com padrão tipo A. Ou sim, ele tem alguns tipos de tratamentos térmicos aqui que vão variar também a sua dureza, tá? Então, aqui nós temos que consultar outras tabelas da própria norma, ou até mesmo ele já traz aqui, ó, por exemplo, 83,5 Rockwell, tá? Aqui, ó, número de tensão admissível de flexão. Aqui está medido em PSI, tá, pessoal? É libra-força por polegada quadrada. Então, 45 mil para o endurecido por chama, 22 mil endurecido por indução, 55 mil por carbonetado endurecido, e assim por diante. Aqui, resistência para engrenagens de ferro e de bronze, tá? Ferro fundido, ferro dútil, ferro nodular, ferro fundido cinza, bronze. Então, observem aqui as tensões. Tá? Aqui a dureza Brino de 174 para o ferro fundido cinza, né, do classe 30. Ferro dútil, ferro nodular recozido, 140 Brinell, 179 temperado e revenido, 229 para grau 100, 7003, isso tudo são designações aí de mercado, tá, pessoal? O bronze aqui, ó, resistência mínima à tração de 40 mil PSI, resistência mínima à tração de 90 mil PSI na Liga 954. Aqui, resistência à fadiga de contato agora, pessoal, considerando também os 10 a 7 ciclos, tá? Engrenagem de aço endurecidos por completo. Então, nós temos aqui a dureza, aqui embaixo, e aqui essa resistência.
tá? Resistência à fadiga de contato. Essa resistência à fadiga de contato vai depender dessas grades aqui, tá? De acordo com a dureza e com as características do projeto. Aqui, considerando engrenagens de aço, tá? Resistência de contato agora, antes era resistência de fricção. Então, a tensão admissível de contato, pessoal, vem nessas tabelas aqui, para graus 1, 2 e 3. Tá? Engrenagens de aço, considerando aqui a composição, tá? E os tipos de tratamentos. Nitretados, carbonetação, endurecimento por chama, endurecimento completo. Tá? Tudo isso variando aqui as resistências necessárias, já considerando também lá a questão da fadiga e tudo mais. Então, tudo isso, pessoal, a gente vai sempre consultar. O conhecimento ele não vai sair direto ali do projeto, tá? O segredo do projeto é seguir as recomendações, né? A memória de cálculo necessária também para poder chegar em valores que estejam de acordo com as normas, né, já existentes, tá bom? Aqui para engrenagem de ferro e bronze, tensão de contato admissível, tá? Que vai depender muito da dureza superficial. Então é interessante, pessoal, sempre quando a gente for pensar lá naquela tensão de compressão, a tensão de contato, ela vai depender diretamente da dureza superficial. Certo? Pessoal, por hoje era isso. A intenção é nas próximas aulas a gente fazer alguns exemplos aí de cálculos, enfim, tá? Nossa próxima aula na quinta-feira, a gente retoma o assunto aí para não ficar muito maçante, tá bom? E a gente faz alguma atividade. Pessoal, obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Espero que todos estejam aí saudáveis, se cuidando. E a gente espera o mais brevemente possível poder nos vermos aí novamente lá no Senai. Tá? Tudo de bom e um abraço.